Você já se perguntou o que realmente se esconde dentro do armário do quarto de uma criança? Talvez ache que é só imaginação fértil, um medo bobo da infância que some com o tempo. Mas e se eu te dissesse que, na Vila Nova, um bairro esquecido na periferia de São Paulo, existe algo que jamais deveria ser despertado? Algo que observa cada respiração inocente atrás da porta de madeira, algo que não tem rosto, mas conhece cada rosto que o encara. Era sempre igual. Primeiro, vinham os sussurros, um ruído úmido, como se alguma coisa respirasse entre as roupas penduradas. Depois, a sensação gelada, como se todo o quarto mergulhasse em um inverno que ninguém mais percebia. E, por fim, a voz sem som, chamando pelo nome da criança, prometendo que, se ela apenas abrisse a porta, tudo ficaria bem. Foi assim que começaram os desaparecimentos. Uma a uma, as crianças sumiram, levando apenas seus pijamas e um medo que parecia impregnado nas paredes. As mães batiam de porta em porta, implorando por ajuda, mas ninguém podia explicar. Quando a polícia entrou nas casas, encontrou apenas armários escancarados e um odor enjoativo de mofo e carne crua. Camila não queria acreditar que aquilo fosse real. Era uma mãe solteira de 28 anos, moradora da viela mais esquecida da Vila Nova. Seu filho, Samuel, tinha apenas 6 anos e vivia dizendo que o homem sem rosto morava dentro do armário. Cada vez que ela perguntava como ele sabia disso, o menino chorava tanto que parecia perder o ar. Mas naquela noite, o medo de Camila virou certeza. Porque quando ela entrou no quarto para apagar a luz, viu a porta do armário tremer sozinha, um tremor lento, acompanhado de um rangido que parecia um choro sufocado. E, no breu, uma mão cinzenta deslizou pela fresta, com dedos compridos demais para ser de um homem. O que você faria se soubesse que a única coisa entre o seu filho e a morte é uma porta de compensado podre? Camila tentou fingir que era imaginação. Tentou acreditar que estava cansada, que precisava dormir. Mas o armário não parava de bater. E, quando ela fechava os olhos, sonhava com algo que sorria sem boca. Na semana seguinte, mais 2 crianças desapareceram. Bastava um piscar de olhos, um grito abafado, e elas se iam. Cada mãe contava a mesma história. Sussurros vindos do armário, o quarto ficando gelado, a criança dizendo que alguém lá dentro precisava dela. A vila inteira começou a apodrecer em medo. Portas foram trancadas com cadeados, rosários foram pregados nos batentes, mas nada impedia a entidade de se alimentar. Alguns vizinhos diziam que era o demônio. Outros achavam que era a alma de algum assassino que tinha se escondido ali muito antes das casas serem erguidas. Mas ninguém ousava abrir a porta depois do pôr do sol. Porque quem se aproximava do armário podia sentir uma presença que parecia escorrer pelos ossos, sugando qualquer esperança de amanhecer vivo. Camila sabia que precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente esperar pelo momento em que a criatura resolveria levar Samuel. Então, decidiu que enfrentaria o que estivesse dentro daquele armário. Ainda que isso custasse sua própria sanidade. Ainda que custasse muito mais. Na última noite antes do desespero virar coragem, ela se ajoelhou no quarto escuro, apertando a mão do filho. Ele sussurrou no ouvido dela, com os olhos marejados: "Mãe, ele disse que vai levar você também." Foi então que Camila entendeu que a entidade não estava satisfeita com as crianças. Que aquilo queria algo mais profundo, mais valioso, a alma dela. Na Vila Nova, todo mundo aprendeu tarde demais que alguns medos não são apenas imaginação. São convites. Portas que você não pode abrir. Mas, quando a criatura decide atravessar, não há como trancar de novo. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Na periferia da zona leste de São Paulo, a Vila Nova era conhecida por suas ruas estreitas e suas casas de tijolo aparente, erguidas com mais esperança do que planejamento. Durante o dia, a vida parecia seguir normalmente. Vizinhos que se cumprimentavam, crianças correndo descalças pelo asfalto quente, comerciantes vendendo balas e cigarros na porta de casa. Mas, quando o sol caía atrás das antenas tortas, o bairro mudava de tom. As sombras tomavam conta das vielas, e cada passo parecia acompanhado de um olhar invisível que brotava das janelas escuras. Era nesse cenário que vivia Camila, uma jovem mãe que aprenderá cedo a sobreviver sozinha. Morava em uma casa simples, de 2 cômodos, com paredes descascadas e um cheiro constante de mofo. O quarto de Samuel, seu filho, ficava no fundo do corredor, separado do dela apenas por uma porta fina demais para abafar os pesadelos.
Na parede oposta à cama do menino, havia um armário velho, herdado da avó de Camila, um móvel de madeira escura, com puxadores de ferro frio e marcas de cupim que pareciam cicatrizes abertas. O armário sempre incomodou Camila. Quando se mudou para casa, pensou em jogar aquilo fora, mas não tinha dinheiro para comprar outro. Então, acomodou as roupas do filho ali, tentando ignorar a sensação de que aquela peça de mobília carregava algo que não se via. Talvez fosse apenas superstição, ela dizia para si mesma. Mas, à noite, quando precisava entrar no quarto, notava que a maçaneta do armário se mexia sozinha, como se alguém respirasse atrás da porta. Samuel era uma criança sensível, de fala baixa e olhos grandes demais para pouca idade. Desde que completou 5 anos, começou a reclamar que havia um homem morando no armário. No começo, Camila tentou acalmá-lo com histórias de anjos protetores e rezas antes de dormir. Mas nada funcionava. As crises de choro ficavam mais intensas, e ele se recusava a dormir sem a luz acesa. A cada noite, dizia que o homem sem rosto ficava mais perto. Que logo ele não precisaria mais chamar, porque seria forte o bastante para sair sozinho. Certa madrugada, Camila acordou com um barulho que parecia unhas arranhando madeira. O som vinha do quarto do filho. Quando se levantou e andou até lá, encontrou Samuel sentado na beira da cama, com o olhar vazio. O armário estava entreaberto. Dentro dele, não havia nada, apenas o cheiro ácido de algo que se decompunha devagar. Ao tentar fechar a porta, Camila sentiu uma pressão gelada na palma da mão, como se outra mão empurrasse de dentro. Ela puxou a criança para o colo e correu, trancando o quarto. Nos dias que se seguiram, Samuel parou de falar. Ele só apontava para o armário quando perguntavam qualquer coisa. Parecia haver um pacto silencioso entre o menino e a coisa que vivia ali. Um laço que ela não conseguia cortar. O resto do bairro também sentia que algo estava errado. Uma vizinha contou que, na infância, ouviu falar de uma entidade antiga que habitava móveis antigos, uma espécie de parasita espiritual que se alimentava do medo dos inocentes. Ela dizia que, uma vez que a criatura colocasse os olhos, ou o que quer que usasse para enxergar, em uma vítima, não havia fuga possível. O medo era a isca. A alma era o alimento. Camila tentou procurar ajuda na igreja local, mas o padre parecia desconfortável quando ela descreveu o que via. Mandou rezar, benzer a casa, e manter a fé. Mas fé não tranca portas. E fé não impede mãos cinzentas de rastejar pelo assoalho à noite. No fundo, ela sabia que estava sozinha. A polícia não apareceria por causa de histórias de assombração. Os vizinhos se calavam por medo de que a entidade descobrisse que estavam falando dela. E Samuel se afundava em silêncio, cada vez mais pálido, cada vez mais distante. Foi numa tarde abafada, quando o sol começava a morrer, que Camila tomou sua decisão. Se ninguém ajudaria, ela mesma investigaria o que morava naquele armário. Passaria a noite ali dentro do quarto, sentada em frente à porta que todos temiam. Se a criatura quisesse algo, teria que se mostrar. E, se aquilo fosse o preço para salvar o filho, ela estava disposta a pagar. Enquanto o céu escurecia atrás das telhas quebradas, Camila ajeitou uma cadeira no centro do quarto. Enrolou um cobertor nos ombros e respirou fundo. O armário estava fechado, mas parecia pulsar no silêncio. Um compasso mórbido que seguia o ritmo do coração dela. Ali, naquela casa apertada, começaria uma vigília que ninguém esqueceria. Porque, naquela noite, Camila não estava apenas encarando um móvel velho. Ela estava encarando a fome de algo que não deveria existir. A noite chegou pesada, como se carregasse nos ombros o peso de todas as almas que a Vila Nova já perdeu. Dentro do quarto, Camila sentou-se diante do armário com as mãos trêmulas. Samuel dormia no sofá, longe dali, depois de tomar um chá forte que ela insistiu que bebesse. Parte dela sabia que aquela seria a última noite em que teria coragem de enfrentá-lo de frente. O relógio marcava 3 horas da manhã quando o primeiro som começou. Foi apenas um estalo, como madeira cedendo ao frio, mas Camila sentiu seu estômago se revirar. O estalo virou um rangido longo, acompanhado por um odor amargo que parecia saído de um esgoto. O cheiro tomou conta do quarto, queimando a garganta dela. O braço de Camila se arrepiou inteiro quando percebeu que a maçaneta se movia, bem devagar, girando sozinha. Ela lutou contra o impulso de fugir. Fechou os punhos e manteve o olhar fixo no armário. A madeira tremeu, como se algo lá dentro respirasse, e depois silenciou. Alguns segundos se passaram, e Camila chegou a pensar que tinha imaginado.
Então ouviu, claramente dessa vez, o som de algo arranhando a madeira por dentro. Era um barulho úmido, como se unhas apodrecidas deslizassem sobre a superfície, tentando marcar um caminho de saída. O medo era tão denso que parecia preencher cada fresta da casa. Camila se obrigou a falar: "Eu sei que você está aí." O silêncio que respondeu foi pior do que qualquer ameaça. Porque no silêncio morava a certeza de que aquilo a escutava. Uma brisa gelada escapou pela fresta da porta, tocando o rosto dela. Era como se a própria escuridão saísse para cumprimentá-la. Camila se levantou, aproximou-se do armário, com dedos que não sentia mais, tocou a maçaneta. Mas antes que pudesse girar, algo do outro lado empurrou com força. A porta bateu contra o rosto dela, arrancando um gemido surpreso. Quando recuou, sentiu algo grudado na pele, uma substância viscosa, escura, que cheirava a carne estragada. Horrorizada, Camila enxugou a gosma com as costas da mão e percebeu que não era tinta, nem mofo. Era sangue. Sangue tão escuro que parecia negro. Gotas escorriam da fresta, formando um rastro no assoalho. Ela recuou até a cadeira e sentou-se outra vez, as pernas bambas. Minutos depois, ouviu um sussurro. Não vinha do armário, mas de dentro da própria cabeça. Uma voz sem timbre, sem idioma, que repetia uma única frase: "Já posso sentir seu medo." Aquelas palavras a rasgaram por dentro. Camila começou a chorar, mas não ousou desviar o olhar. Porque sabia, com a certeza de quem sente a morte se aproximar, que qualquer hesitação seria um convite para a entidade atravessar a porta. Por horas, ela permaneceu ali, sem dormir. Cada vez que o relógio avançava, o armário parecia ficar mais vivo. O cheiro piorava, as dobradiças rangiam como ossos quebrando, e a sensação de algo observando aumentava. Às 5 da manhã, o silêncio se partiu de novo. De dentro do armário, algo começou a se mover. Primeiro, o som de pés descalços arrastando pelo piso. Depois, um estalo molhado, como se ossos estivessem sendo recompostos. Camila se pôs de pé num salto, encostando as costas na parede oposta. A porta do armário vibrou, empurrada por uma força que não parecia humana. Então, muito lentamente, ela começou a abrir sozinha. Por uma fresta de apenas 10 centímetros, Camila viu algo que jamais esqueceria. Ali, agachada no escuro, estava uma figura magra demais, a pele cinza esticada sobre ossos. Os braços eram compridos, terminando em mãos de dedos finos como galhos mortos. E onde deveria haver um rosto, havia apenas uma pele lisa, pálida, pulsando como um saco de carne. O coração dela bateu tão forte que parecia querer rasgar o peito. Ela tentou gritar, mas não havia som. A entidade se aproximou da abertura, inclinando o rosto sem feições, e da pele esticada brotou uma pequena fissura, uma fenda vertical que começou a se abrir, como uma ferida. Dentro daquela fenda, havia apenas escuridão, mas dela saiu um sussurro que parecia vir de 1000 vozes ao mesmo tempo: "Eu quero você." Num ímpeto de desespero, Camila empurrou a porta com toda a força. O impacto fez a criatura recuar, e o armário voltou a se fechar. Ela caiu de joelhos, o corpo tremendo, o coração latejando nas têmporas. Naquela madrugada, Camila entendeu que o homem sem rosto não era apenas uma história de criança. Era algo real, faminto, e cada vez mais forte. Quando finalmente amanheceu, ela sabia que não havia volta. Precisava descobrir o que aquela coisa era, de onde tinha vindo e, principalmente, como expulsá-la antes que conseguisse atravessar a porta completamente. Na noite seguinte, o céu parecia mais escuro do que nunca. Nuvens pesadas cobriam a lua, e o ar cheirava a tempestade. Camila passou o dia inteiro tentando encontrar alguma explicação, pesquisou na internet, perguntou a uma benzedeira que morava em outra vila, leu sobre entidades antigas, demônios, parasitas espirituais. Mas nada se comparava à criatura que tinha visto. Ela sabia que não havia tempo. O armário estava se tornando mais do que um esconderijo. Estava virando uma passagem. Um portal que, cedo ou tarde, se abriria por completo. Quando a noite caiu, Camila trancou todas as portas e janelas. Pegou uma vela e um punhado de sal grosso, as únicas defesas que a benzedeira dissera que poderiam atrasar a entidade. Samuel dormia no quarto dela, depois de tanto insistir que não queria ficar sozinho. O relógio marcava 2 da manhã quando o armário começou a bater. Primeiro devagar, como se testasse a resistência da madeira. Depois, com uma fúria que fez os pregos rangerem. Camila sentiu o coração disparar.
Agarrou o sal e a vela, aproximou-se da porta do quarto do filho e respirou fundo. Aos poucos, o bater virou uma sequência de pancadas violentas. Cada impacto parecia empurrar o armário alguns centímetros. Foi então que ela viu, a madeira começava a rachar no centro. Uma linha preta, cheia de pequenas fissuras que se espalhavam rápido. Do outro lado, o som de respiração ofegante, molhada, se tornou tão alto que cobriu qualquer outro ruído. Camila sabia que, se a rachadura abrisse por completo, a criatura escaparia. Então, num ato desesperado, ela ergueu a mão e jogou todo o sal na direção da porta. Por um instante, tudo ficou silencioso. A respiração cessou. O armário parou de tremer. Mas antes que ela pudesse recuar, uma força invisível atravessou o quarto e a empurrou contra a parede com violência. O impacto foi tão forte que a vela caiu de sua mão e se apagou. A escuridão tomou conta. No breu absoluto, ela ouviu o rangido final da madeira se rompendo. Uma fenda enorme se abriu no armário, como a boca de um cadáver. E de dentro saiu a entidade. Aquela massa cinzenta, sem rosto, arrastava os membros compridos pelo chão, deixando um rastro de muco negro. O rosto se virou para Camila, e a fenda vertical tornou a se abrir. Lá dentro, algo se mexia, uma língua comprida, de pele úmida e fria, que tateava o ar como se provasse o cheiro dela. Camila gritou. Mas ninguém a ouviu. As casas em volta pareciam mortas. A vila inteira parecia ter sido engolida por um pesadelo. Ela tentou rastejar para longe, mas as mãos compridas da criatura avançaram, agarrando seu tornozelo com força. A pele queimou no exato ponto em que foi tocada. Num último esforço, Camila puxou o crucifixo que trazia pendurado no pescoço. Ergueu-o em direção à entidade, rezando sem parar. Mas a criatura não recuou. Ao contrário. A fenda no rosto se abriu ainda mais, e de dentro saiu um som que não era feito para ouvidos humanos. Um lamento profundo, que parecia trazer todas as dores do mundo, e que fez o coração dela bater tão rápido que ela pensou que fosse morrer ali mesmo. A língua tocou o crucifixo. E o metal fumegou, derretendo entre seus dedos. A dor foi tão intensa que ela perdeu o fôlego. A entidade se ergueu diante dela, toda a sua forma disforme ocupando metade do quarto. E, naquele instante, Camila sentiu algo que jamais esqueceria, a mente dela sendo puxada. Como se mãos invisíveis enfiadas em seu crânio tentassem arrancar não apenas seus pensamentos, mas tudo o que ela era. Ela tentou resistir. Tentou se lembrar do rosto de Samuel, do som da risada dele, do calor dos abraços. Mas a coisa sugava sua essência com tanta violência que a visão se tornou turva. Num lapso de consciência, ela viu as mãos da criatura se abrirem, revelando dezenas de pequenas bocas nas palmas, todas sussurrando ao mesmo tempo. Algumas dessas bocas carregavam dentes longos, que se moveram quando a voz dela se perdeu em um grito mudo. O quarto tremeu. A vela caída no chão reacendeu sozinha por um instante, iluminando a cena grotesca, a entidade se alimentando do medo e da alma de Camila, sugando tudo até que seu corpo pendesse, mole, sem forças. Os últimos pensamentos dela foram por Samuel, pela vida que ele ainda tinha. Mas até isso se tornou distante, dissolvido na escuridão que a entidade espalhava. Quando a vela enfim apagou de novo, não restava nada além de um silêncio absoluto e do cheiro de carne podre pairando no ar. O amanhecer chegou preguiçoso, com uma claridade pálida que mal iluminava as vielas da Vila Nova. Quando os primeiros vizinhos despertaram, sentiram no ar um cheiro estranho, algo que lembrava madeira queimada misturada ao odor pesado de animal morto. Ninguém ousou se aproximar da casa de Camila até que o silêncio se tornasse insuportável. Dona Marta, a vizinha mais velha, foi quem teve coragem de bater na porta. O som ecoou na sala vazia. O portão estava apenas encostado. Aos poucos, moradores se reuniram na calçada, sussurrando o nome de Camila como quem teme acordar um morto. Quando ninguém respondeu, decidiram entrar. O quarto do menino parecia intocado. O cobertor estava dobrado, a almofada caída no chão. Mas do outro lado da casa, a porta do antigo quarto de Samuel, onde Camila passou a vigília, estava entreaberta, e o frio que escapava de lá era tão intenso que condensava o ar na entrada. Dona Marta empurrou a porta devagar. Ao abrir, o cheiro podre invadiu seus pulmões, e ela levou a mão à boca para não vomitar. O armário estava aberto, a madeira rachada como se algo enorme tivesse forçado passagem. Sobre o piso, havia um rastro grosso de líquido preto que se estendia até o meio do quarto, onde Camila jazia, deitada de costas.
Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, mas não havia nada neles, apenas duas órbitas cinzentas, vazias, como se a cor tivesse sido drenada. A pele estava enrugada, quase translúcida. Parecia ter envelhecido 100 anos em uma única noite. O crucifixo derretido ainda estava preso aos dedos, grudado na carne fria. Ninguém conseguia entender como aquilo era possível. Não havia sinal de arrombamento, nem marcas de luta além da madeira estilhaçada. Mas havia uma sensação opressora que não podia ser explicada. Uma presença que ainda se demorava no quarto, como um eco de algo maligno demais para desaparecer com o sol. Enquanto os vizinhos chamavam a polícia e tentavam tirar Samuel do quarto ao lado, uma das mulheres notou algo na parede, acima da cama. Era uma frase escrita com a mesma substância escura que manchava o chão. As letras tremiam, como se tivessem sido formadas por mãos que não conheciam limites humanos. Ele ainda tem fome. Os policiais chegaram rápido, mas não puderam explicar nada. O corpo foi recolhido. Samuel, paralisado pelo trauma, foi levado pelos serviços sociais. Dizem que ele não disse uma única palavra depois daquela noite. Não chorou, não perguntou pela mãe. Apenas ficou olhando fixo para qualquer armário que cruzasse seu caminho, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. A casa de Camila ficou vazia. Por semanas, ninguém ousou entrar. Alguns diziam ouvir sussurros lá dentro, principalmente à noite. Outros juravam ter visto um vulto cinzento, comprido, parado atrás das cortinas rasgadas. Até que, num sábado de madrugada, Dona Marta acordou com um barulho vindo da rua. Ao espiar pela janela, viu uma menina pequena, não devia ter mais de 8 anos, caminhando sozinha até a porta da casa vazia. A criança estava de pijama, com os cabelos desgrenhados, e carregava um urso de pelúcia apertado contra o peito. Ela parou diante do portão, olhou em volta, e então empurrou a entrada sem hesitar. A mulher quis gritar, mas nenhum som saiu. Apenas observou, impotente, enquanto a menina desaparecia na escuridão da casa. Na manhã seguinte, ninguém encontrou vestígio da criança. Apenas a porta do antigo quarto de Samuel, aberta. E, dentro do armário, uma pequena marca feita na madeira, a forma de uma mão minúscula, gravada ali como uma assinatura. As semanas viraram meses. Mas todos que moravam perto sabiam que aquilo não tinha acabado. O armário continuava lá, intacto, esperando que alguém tivesse medo suficiente para alimentá-lo de novo. E alguns juram que, se você passar em frente à casa ao cair da noite, pode ouvir o rangido suave de uma porta se abrindo, e sentir, mesmo de longe, o olhar de algo sem rosto buscando outro nome para chamar. A casa na Vila Nova permanece de pé, como uma ferida aberta no bairro que todos fingem não ver. À luz do dia, parece apenas uma construção esquecida, mais uma entre tantas que apodrecem nos becos de São Paulo. Mas, quando o sol se põe, a fachada muda. As janelas parecem olhos vazios, a porta, uma boca faminta. Ninguém sabe explicar por que o armário não foi removido ou destruído. Alguns dizem que tentaram carregá-lo, mas que ele pesava tanto que nem 5 homens conseguiram erguer do chão. Outros contam que, na primeira tentativa de atear fogo, as chamas se apagaram sozinhas, como se o próprio a recusasse alimentar qualquer coisa que pudesse ferir a entidade. E assim o armário ficou. Um tumor encravado na parede do quarto onde Camila perdeu tudo. Um altar macabro que exige sacrifícios sem pressa, porque sabe que sempre haverá alguém curioso, alguém que vai pensar que tudo não passa de lenda. Mas as lendas mais perigosas são aquelas que se alimentam do medo. Porque elas crescem, se fortalecem, e aprendem a se mover sozinhas. Anos depois, a casa foi ocupada por outra família. Uma mãe com 2 filhas pequenas. As vizinhas tentaram alertar, mas ninguém gosta de acreditar que existe algo impossível à espreita. Durante um tempo, tudo pareceu normal. Mas, nas madrugadas mais silenciosas, era possível ouvir vozes infantis sussurrando nomes que ninguém conhecia. E, em algumas manhãs, marcas de mãos pequenas surgiam na porta, como se a madeira soasse lembranças. O armário nunca se fechou completamente. Ficou entreaberto, mostrando o breu no interior. E todos que ousaram olhar por mais de alguns segundos disseram sentir a mesma coisa, a certeza de que algo ali dentro estava acordado, e tinha voltado a ter fome. Se algum dia você visitar a Vila Nova e sentir que seus passos são seguidos, que há um frio que se instala no peito mesmo que o sol ainda brilhe, não olhe para trás. Siga em frente, não pare, não escute.
Porque a entidade não precisa que você abra a porta para entrar na sua vida. Ela só precisa que você acredite. E, no instante em que você permitir que a dúvida se transforme em medo, já será tarde demais. O armário sempre encontra um jeito de chamar. Sempre encontra uma porta nova para atravessar. Sempre encontra outra alma para devorar. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque, às vezes, o medo mais antigo só espera uma chance de ser lembrado.